Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou com alguns dados aqui técnicos de um país que algumas pessoas não entendem como ele conseguiu superar uma crise monstruosa através de uma pandemia e depois de uma guerra e depois governadores, prefeitos, Suprema Corte, Câmara, Senado jogando contra. Eu vou ler para vocês aqui alguns dados para vocês tomarem conhecimento e analisarem de forma fria e de forma objetiva. Superávit fiscal de julho, 4 bilhões de dólares. Superávit fiscal nos últimos 12 meses, 1,38% do PIB. Uma observação: o governo arrecadou mais do que gastou. Não precisou gerar títulos públicos, não precisou aumentar a carga tributária. E tem um detalhe fundamental: dos 27 estados, ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal, simplesmente todos tiveram superávit fiscal. Vou repetir, todos os estados do Brasil tiveram superávit fiscal. Dos 5.568 municípios, 5.500 municípios tiveram superávit fiscal. A inflação de julho ficou em 0,68. A inflação de agosto ficou em 0,36, ou seja, uma deflação. A melhor taxa nos últimos anos, desde 1998. A redução de combustível no mês de julho e agosto chegou a 19%. 19% de redução. Isso aí é algo incalculável nos últimos 10, 20 anos. A gente não tem isso na história do país. A projeção de inflação para 2022 era de 6,6, segundo o informe Focus. Mas todo dia, toda semana, todo o mês ele está sendo reduzido para baixo o percentual dessa inflação. O desemprego em julho chegou a 9,1%. O menor nos últimos 7 anos. A menor taxa de desemprego nos últimos 7 anos. Emprego gerado, 4,5 milhões em 3 anos e meio, mesmo com pandemia, mesmo com crise na Ucrânia, guerra, mesmo com a crise institucional gerada por Senado, Câmara e Suprema Corte, STF, a gente conseguiu gerar essa quantidade de empregos em 3 anos e meio. Só para você ter uma noção, toda a Argentina tem 5 milhões e 800 mil trabalhadores na ativa. E o Brasil, em 3 anos e meio, gerou essa quantidade de demanda gigantesca. Hoje no país são 98,7 milhões de pessoas trabalhando e estima-se que até o final do ano passe da casa dos 100 milhões de pessoas trabalhando. Empresas abertas. Só nesse período de 3 anos e meio foram 8,5 milhões, é o saldo. Total de empresas ativas são 20 milhões de empresas ativas no país. O crescimento econômico superou todas as expectativas do melhor economista, do mais positivo do mundo. Nós chegamos a 1,17% de crescimento, somente no mês de julho. Atualmente o crescimento no país no ano está em 2,52%. A expectativa de crescimento é de chegarmos a 3% até o final do ano de 2022. Veja bem, mesmo com pandemia, mesmo com guerra na Ucrânia, mesmo com todos os problemas que o nosso país enfrenta. Agora eu vou te fazer uma pergunta simples e objetiva. Com tudo isso, com pandemia, com guerra, com os confrontos internos dentro do país, prefeitos, governadores, ministros do STF, qual é o país socialista que você conhece que tem um resultado financeiro de recursos, de emprego, de geração de empresas, que tem redução, deflação, que tem um superávit fiscal sem aumentar os valores cobrados das taxas de juros, sem aumentar os valores cobrados de impostos? Qual é o país que você conhece que tem isso? Me dá um país socialista, vermelhinho,
Pode escolher qualquer um no mundo que tem o crescimento que o Brasil tem. Essa é a atual administração pública do governo federal. Você tem alguma dúvida que nós estamos saindo de um período de dificuldade e vamos crescer de forma vertiginosa? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Deixa o seu comentário aqui embaixo nos vídeos, quero saber a sua opinião. Um beijo muito carinhoso, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.